Hey guys and welcome! Bem-vindos a mais um vídeo de inglês. Uma queixa muito comum entre as pessoas que aprendem inglês é conseguir compreender a linguagem escrita, mas não compreender a versão falada daquilo que está escrito. Ou seja, elas entendem quando elas leem algo, mas quando elas ouvem a mesma coisa, elas não conseguem compreender. Por que será? Bem, uma língua tem basicamente 4 habilidades a serem desenvolvidas. A escrita, a fala, a escuta e a leitura. Essas 4 habilidades não necessariamente se desenvolvem com o mesmo ritmo. Claro que as 4 são interdependentes, mas mesmo assim algumas se desenvolvem mais ou menos que as outras ao longo do seu aprendizado. E isso se deve a uma série de fatores. Mas nesse vídeo a gente vai focar no fator listening, que é a escuta do inglês, a compreensão do inglês falado. E o porquê dessa discrepância, no aprendizado do inglês, por que uma habilidade se desenvolve mais enquanto outra fica para trás e como melhorar o seu listening, a sua compreensão do inglês falado. Pois é, vocês já ouviram aquela expressão que diz que quando a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema que te aparece você pensa que é um prego? Pois é, você só fala uma língua, vamos supor, o português, e você quer aprender outra língua, então você às vezes acaba pensando, seguindo os padrões dessa sua língua materna, que é o português, e não se dá conta de que você está aprendendo outra língua, Por que muda tanto no inglês? Porque o inglês é outra língua, parece ser óbvio, mas o português é uma língua fonética, e você às vezes vai pensando, presumindo que o inglês também seja uma língua fonética, mas não. No português o A é sempre A, o E com acento é sempre E. O encontro de vogais, por exemplo, como O e U, tipo eu vou, eu sou, é sempre a mesma coisa. Mesmo se você inventar uma palavra em português, uma palavra que é nova na língua, com esse encontro de vogais, essa palavra vai ter o mesmo som. No inglês funciona dessa maneira. Essas duas vogais juntas, elas podem formar no mínimo, que eu consigo pensar agora, no mínimo 4 sons diferentes. Agora, dê uma olhada nessas palavras e checa, você sabe como pronunciar essas palavras. Bem, se você disse country and count, should and acoustic, parabéns, você acertou. Bem, se essa primeira palavra você pensou que a pronúncia é country, por exemplo, que nem muita gente fala, então quando alguém fala country, você talvez não entenda. Você leu essa palavra e aprendeu com a pronúncia errada. Então quando alguém pronuncia country, aí você não entende, se pergunta por quê, mas quando eu li eu entendo. Mas se você não aprendeu a pronúncia da palavra, então você aprendeu ela pela metade. Você aprendeu só como se escreve e como se lê, mas não como se ouve e como se fala. E como você fala country, por exemplo, isso pode soar estranho e a pessoa pode não entender o que você está falando. Agora, essas outras palavras, count and should and acoustic, também são palavras com o mesmo encontro dessas duas vogais, mas com sons diferentes. O inglês, infelizmente, é assim. Quando você lê uma palavra, checa a pronúncia. O inglês é uma língua do capeta, ela é cheia de armadilhas, ela vai te pegar, eu tenho certeza. Então, previna-se. Então, sabe quando a gente faz um trabalho mal feito e tem que voltar e fazer de novo o trabalho mal feito? Ou então um trabalho pela metade, tem que voltar e completar o trabalho? Então é assim, se você pega essa palavra e pensa que se fala count, ou count, não sei o que, e alguém fala count, e você não entende, e você pensa, putz, mas quando eu li eu entendi. Então você fez o trabalho pela metade. Parabéns, aprendeu como se reconhece a palavra escrita, mas agora só falta aprender como reconhece a palavra falada, que é checar a pronúncia quando você aprende a palavra escrevendo ou lendo. Então, no aprendizado de inglês, você está seguindo a sua intuição de um falante da língua portuguesa que aprendeu a falar essa língua. Essa é a referência que você tem em questão de fonética, em questão de pronúncia e tudo mais. Então muitas vezes essa intuição que nós temos acaba, como fala, letting you down. É isso que acontece com essa nossa intuição. Então deixa essa intuição da língua portuguesa de lado, esquece o português e foca no inglês como uma nova gramática, um novo vocabulário, uma nova pronúncia, uma outra língua, vamos assim dizer. E como eu disse, é uma língua cheia de armadilhas. E muitas vezes, até em palavras mais técnicas, menos conhecidas, até os próprios falantes nativos caem nessa armadilha do inglês. Um exemplo disso é a palavra placebo, Quando eu estava estudando no Canadá, a mesma palavra em inglês, placebo em inglês é placebo. E eu sabia, eu aprendi como que era a pronúncia e tal, por acaso eu sabia, eu estava fazendo um curso no Canadá, um curso superior, e o professor perguntou pra galera como que se pronuncia essa palavra. Eu pensei, um monte de canadense na sala, o cara tá perguntando, é piada isso?
E ninguém respondeu e eu quase levantando a mão para falar placebo, mas eu pensei, não, isso é uma sacanagem dele, eu não quero cair nessa piada. Aí ele falou, essa palavra se pronuncia placebo. Eu falei, pô, o cara tá ensinando os falantes nativos a pronunciar essa palavra, que é pouco conhecida no inglês, é mais conhecida no português do que no inglês. E a verdade é que as pessoas não sabem, muitas pessoas falariam placebo ou alguma outra coisa. Então, a complexidade da conjugação verbal do português também confunde a gente. Deixa eu pensar num exemplo aqui para mim citar. Aí, tá aí um exemplo errado. O correto é para eu citar. Então, nós cometemos esses erros no português. Os falantes nativos também cometem erros em inglês, só que outros tipos de erros, né? Que a complexidade da conjugação verbal do português é quase equivalente à bagunça da fonética do inglês, que confunde muita gente, né? Tanto pior ainda o estrangeiro, né? Mas também confunde o falante nativo. Então, agora eu vou até aproveitar e fazer uma sacanagem, que quer dizer, fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou falar o nome de alguns jogos de videogame e vamos ver se vocês reconhecem quais são esses jogos. Call of Duty, The Last of Us, Dino Crisis, Medal of Honor. E aí, deu pra reconhecer só ouvindo? Pois é, né? Esse famoso Call of Duty, né? Em português, no Brasil, né? Todo mundo fala Call of Duty. O que essa frase, Call of Duty, está tão distante de soar em inglês como a frase está distante de soar que nem em português. É só para vocês verem como que, às vezes, a nossa intuição de quem fala português olha para essas frases e pensa, é assim que se fala The Last of Us, ou The Last of Us, ou sei lá. Mas não, o inglês falado é muito diferente, então The Last of Us, como se fosse uma palavra só. Então você não fala The Last of Us. Não, é que nem, por exemplo, a frase Where did you go last night? Você não fala Where did you go last night? Né? Então é tudo emendado no inglês. E outro exemplo, se você pega esse jogo aqui, ó, Medal of Honor, e você fala pro americano, eu gosto de jogar, tipo, I play Medal of Honor. O cara não vai entender nunca o que você está falando. É que nem um americano chegar para você e falar, eu gosto de caipirinha. Caipirinha. Deu para entender? Não, ele está falando que gosta de caipirinha. Para ver como que soa diferente. A pronúncia inglesa da língua portuguesa é terrível. Do mesmo jeito que a pronúncia portuguesa do inglês também é horrível. Pega palavras que já são aportuguesadas, se é que isso é uma palavra certa. Stop, pause, reset, radial. Então essas palavras já fazem parte do vocabulário português, mas elas soam muito diferente em inglês. Você pega stop, or pause, redial, reset, or reset. Então soa muito diferente, então pense nisso. E agora só uma curiosidade aqui. É interessante como uma língua pronuncia a outra língua. Se você estivesse aprendendo a falar japonês, você poderia até sofrer na escrita, que é terrível. Mas quando a gente fala palavras em japonês que nós usamos em português, Toyota, karatê, karaokê, sushi, arigato, sayonara, qualquer japonês vai entender isso. Você pode falar sem esforço nenhum para soar japonês, fala como se fosse português e os japoneses vão te entender. Porque a sonoridade do japonês e do português, por incrível que pareça, não estão muito distantes. A escrita é outra história. Mas você que está aprendendo inglês não pode se dar o luxo. O inglês e o português, existe um vão enorme entre a pronúncia das duas línguas e como que essa pronúncia se encaixa na escrita, né? A fonética da língua. Então, é isso, né? Como eu disse anteriormente, o inglês é uma língua do capeta. E outra coisa também que talvez eu devo mencionar é que o inglês é uma língua fresca, é uma língua cheia de o que eu chamo de enfeites ortográficos, né? Palavras que nem answer, que tem um W ali no meio, mas você não fala answer, você fala answer. Ou então sword, tem um W ali, você não pronuncia esse W. Ou mesmo listen, listening, que é o assunto desse vídeo, você não pronuncia esse T. E essas outras palavras maravilhosas que eu vou deixar para vocês, né, checarem a pronúncia dessas palavras, né, só para vocês verem como que é. Enfim, muitas armadilhas, mas esteja consciente e deixe de lado a intuição do português que está tentando te guiar e às vezes mais atrapalha do que ajuda. E lembre-se que você está aprendendo outra língua. Bem, além de todas as dicas que eu passei para vocês nesse vídeo, dê uma olhada também na descrição do vídeo, eu vou deixar mais informações lá. E qualquer pergunta é só falar comigo aí pela minha página do Facebook. Eu recebo muitas mensagens, mas eu tento responder o maior número de mensagens possível. Pois é, então é isso.
muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Cabelo feio, bagunçado. Tá menos pior agora. Pois é, pessoal, em resumo então é isso, e eu vou terminar esse vídeo, né, sem esse boné feio, apesar de estar com o cabelo bagunçado agora, eu tô com o olho vermelho, né. Caramba, desculpa essa cara de quem acabou de acordar, mas é que eu acabei de acordar. Cara, ótima hora pro nariz escorrer. A gente pega uma meia do pé e limpa o narigão, desse jeito. Foda que isso vai mudar minha voz agora, minha voz já tava feia, agora vai ficar pior ainda. Ah, escrita feia. Eu mandei outro link aí pra você. Vem pra mim, por favor. Ah tá, peraí, só tô terminando um vídeo aqui, eu já vejo. Bem, então por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima. Ah, que bagunça, meu. Que fome também.